Bom, seguinte, antes de encerrar, eu quero embarcar alguém que pediu para ser embarcado antes de você sair, pode te dar um abraço, que é o Daniel Cara, professor de educação da Universidade de São Paulo, uma referência na luta pela educação popular e democrática no país. Chega mais, Daniel. Opa, tudo bem? Tudo Prazer bem. estar aqui com você, Mauro, sempre, com toda a comunidade aqui do canal do Jones. Mas, principalmente, queria parabenizar o Renato. Renato, eu vou ser franco contigo. Eu tenho muito contato com a esquerda no Paraná e muita gente criticava e eu fiquei com um pé atrás. Não porque eu confiei nas pessoas, eu fiquei com o pé atrás das pessoas e não de você, porque eu acompanhava a sua trajetória. E cada vez que passa o tempo, a cada dia que passa, eu tenho mais certeza de que eu estava correto de ter o pé atrás com as pessoas e poder te reconhecer como uma grande liderança, uma pessoa corajosa, que faz o bom combate e que tem feito a diferença na política paranaense. Espero que faça muito rapidamente no Brasil. E queria te parabenizar pela sua coragem, pela sua capacidade de ser coerente, pela sua forma de agir, e dizer que eu tenho muito orgulho, mesmo à distância, mesmo não te conhecendo em profundidade, não tendo contato cotidiano contigo, mas eu me considero uma pessoa que caminha ao seu lado, então parabéns, siga firme, vá para Brasília, conquiste novos territórios, porque é fundamental ter pessoas como você na política brasileira. Parabéns e tenho muito orgulho de acompanhar aí a sua trajetória e tenho muito orgulho do seu trabalho. Satisfação, meu irmão. Muito obrigado. Você é louco. Vamos juntos. A família é grande, a luta é árdua e a vitória é certa. E a flecha já foi lançada, não é o que passa. É isso aí. Legal. Muito bom, muito bom. Parabéns, cara. Vai firme aí e tamo junto. É Renato, gosto demais de você, homem, há muito tempo, viu? Alegria grande na tua presença aqui, estou bem feliz de você ter podido vir, vai vir mais vezes, com certeza. Força na luta e você sabe como dizem lá os nossos irmãos latinos, mi casa é tu casa, então essa casa é a sua casa para a hora que você quiser, sempre, tá bom, Renato? Obrigado, viu? Boa caminhada. Valeu, tamo junto, irmão. Valeu. É isso aí. Aí tem alguém aqui, o Nelson Mendes Lopes Ricardo, me sacaneando, né? Dizendo que eu pareço ter 70, filho da mãe. Mentira, Mas Mauro, realmente, mentira. o pessoal é espantado, né? O Renato com essa carinha, ter 41, meu Deus do céu. É impressionante, efetivamente. Daniel, que bom que você está aqui, que bom que você chegou. Muito bem-vindo, um momento muito crucial, né? Um momento muito importante, de muitas definições. E ontem, mudança no Ministério. Começou depois de uma longa e cruel fritura com a saída, a defenestração da ministra Nízia Trindade. E ontem, a propósito deste processo, do início desse processo, você soltou um tweet aí, queria que você então comentasse, dizendo assim, reforma ministerial de Lula. Começou a reforma ministerial, sai Nízia e entra Padilha na saúde. E aí você traz uma angulação diferente, que eu não tinha visto ainda. Já podemos falar que os 3 ex-governadores, Rui Costa, Camilo Santana e Wellington Dias, fazem um trabalho ruim na esplanada? Já se pode assumir que eles priorizam suas bases eleitorais em detrimento do governo? Fala, Daniel, então, sobre esse início de reforma ministerial, o que você pensa? Bom, Mauro, primeiro, prazer enorme estar contigo. Você é um irmão, tem feito um trabalho de comunicação pública fundamental. Antes de responder isso, quero te parabenizar, porque outro dia eu fui no cartório para ser testemunha de um casamento. E aí, de repente, um jovem me parou e falou: você não é o Daniel Cara? Eu falei: sou, pô, acompanho o seu trabalho e assisti você no Manhã Brasil com o Mauro. E falou que tem acompanhado o programa, tem acompanhado o Jones. Muita gente jovem acompanha o Jones. Inclusive, eu tenho ex-alunos que estão no mundo corporativo, que estão trilhando um outro caminho, e eles também acompanham o canal porque querem uma esquerda mais viva. Então, é isso. Você hoje tem dialogado com a juventude brasileira, com toda a sociedade brasileira. Te parabenizar, Mauro. Esse horário está muito especial, o seu programa está muito especial. Bom, sobre o tweet, o que aconteceu? Só uma observação em relação a isso? Claro. Você sabe, né? O pessoal aqui sabe, eu trabalhei muitos anos no 247 e na Fórum antes de chegar aqui.
né? E sempre me chamou a atenção, porque é isso, né? Eu sou uma subcelebridade, né? Nada demais, mas nesses ambientes progressistas, de esquerda que a gente frequenta, então as pessoas, por conta disso, né, conhecem a gente um pouco. E sempre foram pessoas, homens e mulheres, na faixa dos 60 anos de idade, ao redor desta faixa, que vieram falar comigo: ó, te vi lá no Fórum Café, ó, te vi lá no Giro das 11, 247, sempre foi isso, né? Até sempre falei para minha companheira: nossa, eu queria ser pelo menos um pouco cumprimentado pelos filhos, filhas, netos e netas desse pessoal que me cumprimenta. E de fato isso agora acontece, né? Isso é uma coisa que não acontecia antes. Quem vem falar comigo, em geral, são pessoas bastante jovens. Então tem de fato um traço geracional aqui no canal Jones Manuel, que eu acho que é inédito, né, que diferencia o canal desses canais progressistas, que é, né, maior parte da audiência, eu posso falar isso de cátedra, né, em geral, gente aposentados, né, acho que o canal aqui tem, claro, aposentados, tem gente mais velha, mas a presença da juventude aqui é flagrante, bem legal mesmo. Não, você está de parabéns, o Jones está de parabéns, e o Jones, eu estou muito feliz com toda a articulação que vocês estão realizando. Bom, sobre a reforma ministerial e sobre a esplanada dos ministérios do Lula. Eu lembro que lá atrás, quando você estava na Fórum, a gente conversou sobre isso e a gente já criticava naquele momento a composição da esplanada dos ministérios. Você até apontava uma crítica que eu concordava, mas eu ainda dava um espaço para observar uma crítica que você fazia em relação à composição, inclusive incluindo os 4 ex-governadores. Na época, sim, Flávio Dino, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, Rui Costa, no Ministério da Casa Civil, que é o principal do governo, é o articulador do governo, o Camilo Santana, no Ministério da Educação. Esse eu tinha certeza que ia mal, mas não queria que parecesse alguma forma de crítica acelerada, ou seja, dei tempo ao tempo para ver se, de fato, a minha impressão ela se confirmava, e obviamente se confirmou, infelizmente. E o Wellington Dias, no ministério, que deveria ser o Ministério do Tesouro Público do governo Lula, que é o Ministério da Cidadania, da Assistência Social e do Desenvolvimento Social, o MDS. Bom, o que ocorre? Assustadoramente, passados aí praticamente 2 anos e 2 meses, mais ou menos, não exatamente 2 anos e 2 meses, na prática, a esplanada dos ministérios do governo Lula se comprova um fracasso, e especialmente esses 3 ministros, porque o Flávio Dino eu considero até que em muitas pautas ele foi bem. Por exemplo, em relação aos ataques às escolas, o Flávio Dino cumpriu um bom papel. Mas o Wellington Dias, Camilo Santana e Rui Costa são responsáveis centrais, junto com outros ministros, né, mas eles em especial, pela força que eles diziam ter, eles foram responsáveis centrais pelo fracasso que o governo tem vivido em diversas áreas. O Rui Costa não é nada, ele é o coordenador do governo. Sim. E o governo é completamente descoordenado, Mauro. O Camilo Santana, ele consegue ir mal na reforma do ensino médio. Houve o Fora Lehmann na Conferência Nacional de Educação de 2024, faz um trabalho terrível na gestão do pé de meia, que na prática deveria estar com o Wellington Dias, no MDS. E o Wellington Dias mais cria crise no governo do que ajuda. Agora, se você observar o que foi o ano de 2024 e a agenda desses ex-governadores, eu não sei como o Lula aguenta, porque eles abandonaram Brasília para se dedicar aos seus estados. E veja, o Lula está indo mal nesses estados. Hoje a Quest saiu mostrando e dizendo que o Lula hoje tem mais desaprovação na Bahia do que aprovação. Isso é resultado... Nós mostramos aqui Bahia e Pernambuco, né? Está empatado em Pernambuco e na Bahia, 15 pontos de frente para desaprovação. Chocante. Exato. Eu estava em Pernambuco ontem e eu tenho me assustado, porque eu sou apaixonado por Pernambuco. Tem 2 estados que eu tenho um carinho muito especial, que é o Rio Grande do Sul, pela trajetória. Hoje o Rio Grande do Sul se tornou um estado controverso, mas é o estado de trajetória de construção do MST, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Então, tem um carinho enorme pelo Rio Grande do Sul, pela garra do povo gaúcho, e tenho uma paixão por Pernambuco, né? Eu brinco que se eu não fosse paulista e paulistano, e eu não tenho nenhum problema com isso, pelo contrário, sou corintiano, sou o pacote completo,
Mas da parte boa de São Paulo, né? Sempre lembrando. Mas se eu tivesse outra opção de cidadania, seria o estado de Pernambuco, porque o estado de Pernambuco, a riqueza cultural, a simpatia do povo, a maneira de entender a política, eu acho Pernambuco um estado muito especial. Sou apaixonado por Pernambuco. E eu fui para lá, Mauro, e é impressionante o quanto que o governo Lula está se desgastando. No estado do Lula. É do Lula, o estado do Lula. O Lula, corretamente, eu tenho muito respeito por isso, pelo presidente Lula, a base eleitoral do Lula, a origem eleitoral do Lula é São Paulo. Ele se torna uma liderança em São Paulo. Mas o Lula sempre coloca uma bandeira do Brasil, uma bandeira de São Paulo e uma bandeira de Pernambuco. De vez em quando até a bandeira de São Paulo não está, mas a de Pernambuco está sempre presente. Eu acho isso correto. Acho até bonito da parte do presidente Lula. Estou falando aqui com toda a franqueza. E na prática, o que a gente observa nessa questão é que nem Pernambuco mais consegue considerar o governo Lula como uma alternativa. E veja, ele é adorado em Pernambuco. Adorado. Eu fui lá, eu fiz um bate-volta, eu fui para uma banca de mestrado, um excelente trabalho, inclusive, da UFPE, mas isso ficou registrado para mim, que ele já ia mal e a Quest, hoje de manhã, confirma aquilo que eu vi ontem. Então, eu, de fato, estou bastante preocupado com o cenário que se apresenta e eu fico assustado de ver como esse governo é mal coordenado e esses 3 ex-governadores, na prática, só pensam no próprio umbigo. Eles só pensam nas suas paróquias eleitorais, sim, imaginando, olha só, a sandice de Camilo Santana, pelo menos, e de Rui Costa. Eles imaginam que podem ser uma alternativa ao Lula. Se eles forem uma alternativa ao Lula, pode ser qualquer governo, mas não vai ser de esquerda. Isso precisa ser dito. Não vai ser um governo que vai trabalhar pela sociedade, não vai ser um governo que vai fortalecer o combate às desigualdades, não vai ser um governo que vai pensar no Brasil como uma nação que precisa ter uma projeção internacional para garantir qualidade de vida para o seu povo, não vai ser um país de combate ao racismo, de combate à misoginia, e tampouco um país que se preocupa com a agenda ambiental. Então, de fato, a qualidade do ministério representa efetivamente os problemas do governo. Não, essa é uma questão que você fala, me indica o quão distantes da realidade, né, esses ministros estão em Brasília, porque o Wellington eu não sei, mas tanto Camilo quanto o Rui Costa acham que pode ser candidato a presidente agora, em 2026, e ganhar a eleição. É um negócio assim, estamos no mundo da lua, né? Não tem menor conexão com o que acontece no chão da terra do país, né? Não tem a menor conexão, imagina. Chance de ganhar a eleição, né? É realmente muito, muito... Pernambuco é uma atração. A Glau Ribeiro Tarô, eu mudaria para Pernambuco com o Daniel. Eu também mudaria. Eu também estou feliz. Como não, né? Não, Brasília é meu país, Pernambuco. Mas Pernambuco é outro rolê, não tem jeito. Não. Sou baiana, mas Pernambuco tem o sotaque mais lindo do país, tenho que admitir. Olha, já o Jones andou falando aí, vem para Pernambuco. Vamos ver. Quem sabe, se minha companheira topar, eu viria assim. Estão pedindo para aumentar teu som aqui, deixa eu fazer isso já. Aumentar um pouquinho. Eu consigo fazer isso por aqui, tá? Estou aumentando. Valeu, gente. Veja se ficou melhor. Bom, tem questões aqui para você. Daniel, quanto tempo falta para você se aposentar? Gente, mas está demais isso. Essas cantadas aqui estão... Veja só, eu assim, com dificuldade, achando que eu estou muito fora do peso. Bom, estou fazendo um tratamento, inclusive. Mas eu fico agradecido, Verônica, pelo carinho aí. Confesso que eu não li antes de botar no ar. Verônica. Imagina, beijo para a Verônica, tamo junto. O Stale Teoc dizendo, bom dia, Daniel. Hoje os grupos privados pressionam muito pelo EAD, né, Educação à Distância, nos cursos de graduação. Qual o papel do governo nessa disputa? O papel do governo é jogar a favor da EAD. Vejam, o pessoal está cobrando aqui com razão. Bom, mas quem nomeia Rui Costa, Camilo Santana e Wellington Dias é o presidente Lula, claro. Eu não gosto desse termo time, é duro, né? Porque eu adorava esse termo time até os coaches incorporarem o termo time.
Mas se o Lula escolhe o time dele, se ele escala o time dele, e ele está errado, quem está indo mal é o próprio presidente Lula. E vejam, eu não vou ser contraditório aqui, não. Eu não vejo, nesse momento, uma outra alternativa que nós temos a não ser lutar para que o governo seja correspondente àquilo que ele apresentou em 2022. Sim. Até porque a gente tem que observar o que tem sido a ascensão da extrema-direita no mundo. Então não dá para ser leviano nesse caso. E eu estou falando sobre a minha posição, cada um Sim. tem a sua posição. Eu acho que o governo tem que melhorar e luto para que o governo acerte a rota, caso contrário, 2026 vai ser uma catástrofe. É claro que podem surgir novas alternativas. Eu admiro muito a luta do PCBR, tenho o maior respeito pelo Jones, acredito que ele já é uma grande liderança estabelecida, precisa, em algum momento, refletir se ele vai ser um intelectual público, que é uma função primordial. O Gramsci, com base no Hegel, já dizia que isso era fundamental, então eu vejo o Jones cumprindo esse papel, há muitos anos já ele cumpre esse papel, e ele pode pensar, ele tem condições de pensar numa transição eleitoral, que vai ser fundamental para a gente, de fato, ter a possibilidade de ter lideranças como ele, como o Renato, que nos dão esperança de fazer política de forma diferente. Agora, a realidade se impõe com o jogo e com as cartas que estão postas na mesa. E as cartas que estão postas na mesa, elas dizem que esse governo não poderia vacilar como tem vacilado. Veja, a gente está repetindo um erro que a gente já sabia que não dava certo, porque foi o que levou o impeachment da presidenta Dilma, Sim. que foi a guinada neoliberal representada pelo Joaquim Levy, guinada que a Dilma se arrepende frequentemente nas entrevistas aos canais progressistas. Gostaria até que a presidenta Dilma falasse sobre isso em relação aos outros canais de comunicação que ela dá entrevista. Mas o fato é que ela assume, pelo menos no nosso campo de comunicação pública, ela tem assumido que errou. Agora, o presidente Lula, ele está indo mal, e ele que está indo mal, porque, de fato, ele confia em pessoas que não são confiáveis. Qual é a qualidade do debate gerado pelo Camilo Santana sobre educação? Qual é a qualidade da coordenação de governo gerada pelo Rui Costa? Então, nesse sentido, eu não estou fugindo aqui às questões que estão surgindo aqui no chat. Pelo contrário, eu, de fato, acho que é um governo que é errático, que não tem clareza de como gerir o país, tem muitos problemas na gestão econômica. O Davi Decache tem feito um papel importante, não só ele, vários outros, né? Outro dia eu vi aqui, se não me engano, foi no próprio canal do Jones Manuel, o Eduardo Moreira fazendo essa crítica também. Isso. Agora, veja, o Eduardo Moreira faz a crítica e é super elogiado pela equipe econômica do governo. O Davi Decache faz a crítica e é perseguido na bancada do PSOL. Tem alguma coisa muito fora do lugar. E provavelmente é pelo fato de que o Decache é um rapaz do subúrbio do Rio de Janeiro. O Eduardo Moreira, com todo respeito ao Eduardo Moreira, porque aqui eu não estou fazendo uma crítica, eu só estou apresentando um fato. Ele é uma pessoa que circula nos meios da elite brasileira. E que, se ele pensa concretamente da forma como ele tem se expressado, isso é uma vantagem, inclusive, porque ele está circulando por meios e defendendo ideias antineoliberais. Agora, o que eu acho um absurdo é a perseguição ao Davi Decache. Então, eu não quero, de forma alguma, fugir do que vocês estão trazendo aqui. Sim. Daniel, deixa eu te falar uma coisa. A gente mostrou em detalhes hoje a pesquisa MDA, que eu considero talvez a mais relevante dessa sequência de pesquisas do início do ano, que começou lá atrás com a Quest, depois a Atlas, depois Datafolha e agora a MDA, e aí já em cima disso a Quest soltou essa outra agora com os 9 estados, né, mostrando que a situação nos 9 estados é dramática, até nos estados onde Lula venceu a eleição, até no Nordeste, né, que foi o bastião de Lula. A minha conclusão dessa rodada de pesquisa, e quando se vai examinar quais são os motivos, me parece que até mais do que um certo descontentamento, tem uma indignação latente, né, patente, na verdade, na população, especialmente da população de mais baixa renda, em relação ao governo Lula. A minha conclusão é a seguinte, Daniel: desculpa, presidente Lula, desculpe, governo Lula, mas o fato é que este governo de centro-direita não está dando certo. Não sou eu que estou chamando de governo de centro-direita, né? É o Zé Dirceu que qualificou esse governo como de centro-direita. Um governo de centro-direita não está dando certo. Essa é a verdade, né?
Isso é verdade. Essa é a verdade, e não foi um governo de centro-direita que o povo brasileiro elegeu. Não Sabe votou. qual é a questão? Sabe qual é a questão, Mauro? É engraçado isso na política, né? A política, ela pode ser resumida, a história da política e das forças dos embates, pode ser resumida com a enorme capacidade de trair os aliados e beneficiar os inimigos. O que aconteceu com o presidente Lula e para a eleição de 2022? Uma análise completamente precisa vai chegar a essa conclusão. Em 2022, ele quase ganha no primeiro turno. Quase ganha no primeiro turno. Bateu ali, não ficou muito distante. Depois, ele entrega todo o programa, que já estava entregue no primeiro turno. Eu não vou fugir também da realidade. No primeiro turno, o programa já era fraco. Mas ele tinha elementos com cores. Ele não era aquela coisa pastosa, pastel, neutra, sem vida. Pelo contrário, tinha algumas cores ali. Não muitas, mas tinha algumas cores. Já não era o Lula de 2022. Enfim, o próprio Lula mudou, o Brasil mudou. Mas até a força das falas, como a do Renato, do Jones, mostra que esse caminho está errado, inclusive, da esquerda brasileira. Eu acho que tem que ser mais aguerrida. Mas, de qualquer maneira, já era uma coisa meio pastel. Mas depois, no segundo turno, entregou tudo, mal. Entregou tudo. Veja o que é a composição do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social hoje e o que foi no passado. Eu falo sobre isso porque eu apresentei, na época, com o meu orientador, meu grande amigo, Lúcio Kovari, que infelizmente ele faleceu. A gente apresentou na revista de Harvard, de Ciência Política, um artigo sobre o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. E naquela época a gente já fazia a crítica, que era conciliação demais. Já era desequilibrado. Governo Lula 1, Lula 2? De qual governo? A gente analisou Lula 1 e Lula 2. Teve legal. Pouca mudança na composição do Conselhão. Mas essa era uma crítica que também a gente fazia. Na prática, no Lula 2, até o Conselhão perde força, comparativamente. As pessoas acham que não, mas o Conselhão decaiu no Lula 2 do que era no Lula 1. Lula 1 teve mais relevância. Até porque o coordenador inicial do Conselhão era o Tarso Genro, e aí a força do ministro determina a força do Conselho. Hoje está fraco, inclusive, porque o Padilha, eu acho que ele fez um bom Ministério da Saúde no governo Dilma, mas ele, como articulador político, não foi bem. E eu tenho o maior respeito pelo Padilha, é corintiano como eu, a gente sempre tem um trato muito gentil, mas eu não estou analisando aqui a pessoa, estou analisando o desempenho dela no exercício de governo. Então, eu vejo que o Padilha teve problemas, e na nomeação do Conselhão eu cobrei ele, e ele me respondeu por WhatsApp, é simplesmente uma estratégia para tentar trazer setores que estão fora do governo, que não dialogam com o governo e que foram importantes no segundo turno. Deram mais atenção para esses setores do que para os outros que quase deram a vitória no primeiro turno. E que já tinham aceitado um programa pasteurizado, um programa frágil. Então, esse é um governo que, se não der uma guinada, que tem alternativa para dar uma guinada, por exemplo, mudar o encaminhamento econômico, mudar o programa econômico, fazer uma pressão para que o Galípolo lidere no Banco Central uma redução dos juros drástica, fazer um trabalho de desenvolvimento, de retomada da industrialização. O Alckmin, ele continua como Paulo Henrique Ganso, ele joga parado, o Alckmin sempre jogou parado. O que o Ministério do Alckmin tem apresentado? Ganso. O Ganso, eu adoro o Ganso, mas depois da cirurgia que ele teve, ele jogou parado, ele sempre joga parado. De vez em quando, aí diferente do Alckmin, faz uma jogada genial. Mas essa história de que o Ganso foi bem no Fluminense, eu acho superestimada, inclusive. E veja, eu era um fã do Ganso, mas o Ganso, depois das cirurgias, é outro. E o Alckmin é esse cara que joga parado, que não diz a que veio. É um governo cheio de problema. Me dá a impressão, eu falava isso, eu lembro lá atrás para você, o Lula, ele tinha a pretensão de ser um chefe de Estado e menos um chefe de governo. Uhum. Esse era o ânimo do Lula, sempre foi o ânimo do Lula. O Lula gosta das relações internacionais. Vejam, e aí com todo respeito ao presidente Lula, ele foi completamente massacrado na Lava Jato, injustamente, foi muito digno da maneira como se portou, foi corajoso, e como o mundo reconhece a coragem, isso ninguém pode negar. Se manteve com a espinha ereta, firme,
Mas, assim como ocorreu com Mandela, e eu acompanho bastante a questão sul-africana, porque tive a chance de trabalhar lá por vários períodos, assim como ocorreu com Mandela, o que eu aprendi é que tanto Mandela como Lula, infelizmente, eles voltam para a gestão do governo muito mais dedicados à conciliação do que com a coragem necessária de enfrentar o sistema de poder. No caso do Mandela da África do Sul, no caso do Lula do Brasil. Isso eu acho uma pena. Uma pena, eu acho um desperdício de oportunidade histórica, inclusive. Então, eu estou bastante preocupado e não posso negar que a gente, de fato, corre o risco de ascensão da extrema-direita. Conversei ontem com o Mauro sobre a questão do Ciro Gomes, Mauro, nas pesquisas. Não vejo o Ciro como uma força possível, por vários motivos. Ele não vai ter apoio partidário, não vai ter estrutura de campanha, ele vai se inviabilizar do decorrer da eleição. Hoje, o Ciro está mais à esquerda do que nunca, isso mudou. Isso tem sido interessante na trajetória do Ciro, mas eu não sei se depois ele vai fazer um governo, supondo que aconteça um milagre e ele se eleja, se ele faria um governo de fato, sequer de centro-esquerda, mas seria um governo mais corajoso do que tem sido esse do presidente Lula, isso eu não tenho dúvida. Mas não sei se ele teria a capacidade de fato transformar o que ele tem dito em programa efetivo de governo. A experiência do Ceará mostra que não. Uhum. Mas, concretamente, o que me preocupa é a forma como a extrema-direita vem consolidando um caminho. E não se enganem, agora estão tentando fazer uma caçabização do Tarcísio de Freitas. O Tarcísio de Freitas é bolsonarista. E nenhum bolsonarista come de garfo e faca. Outro dia eu estava num jantar com um grupo de amigos. Eu odeio corte. Então, eu tenho o prazer de dizer que eu almoço e janto com quem eu gosto. Raramente eu aceito um jantar desses de trabalho, né? Mas eu estava num jantar com um grupo de amigos e um deles, que infelizmente não consegue compreender o lugar de onde veio e o lugar que ocupa no mundo, não dá para dizer que é uma pessoa de direita, mas que é anti-socialista, anti-comunista, mas é um amigo. Ele dizia, não, o Tarcísio come de garfo e faca. Essa frase é elitista e não é verdadeira. Não existe bolsonarista que come de garfo e faca. Não existe essa ideia do bolsonarista civilizado. Todo bolsonarista é incivilizado. Todo bolsonarista tem ódio do povo brasileiro. Todo bolsonarista trabalha numa perspectiva de destruição do Estado democrático de direito e da democracia. Não da democracia eleitoral, porque essa beneficia o Bolsonaro, mas da democracia social, que é a democracia pela qual a gente luta, aquela que garante justiça social, faz com que dá a chance para que a maioria tenha a condição, de fato, de governar os países ao redor do mundo, as comunidades, enfim, que seja um processo de tomada de decisão pautado no interesse do povo. Legal. Queria colocar uma questão em relação ao Ministério da Educação ainda, mas antes vou ler algumas mensagens aqui da nossa turma. O Diogo, os governistas afirmam que as críticas da esquerda radical vão auxiliar a extrema-direita, mas dão espaço em seu principal canal de notícias para o dirigente do PCO dizer que é uma farsa judicial contra Bolsonaro. Verdade. É verdade. As contradições. Coach de esquerda. O mantra petista precisa ser revertido. Agora é hora de criticar. Aliás, não sei qual hora não se deve criticar quando há erros claros e manifestos. Verônica Nascimento. A direita nem precisa mais ganhar para governar. O Maicon Nogueira. Mauro, bom dia. No EDIB, eu acho que é uma instalação da Petrobras, se eu não estou enganado. Uma gerente tentou furar a greve. Ah, sim, com certeza. Hoje está tendo greve de 24 horas dos trabalhadores e trabalhadoras de escritório da Petrobras lá no Rio de Janeiro, por conta da maneira truculenta como a Petrobras está tentando mudar as condições de trabalho deles. Tá? Então, uma gerente tentou furar a greve com o carro e um trabalhador no capô, como se fosse atropelado. Será que isso está de acordo com o Código de Conduta da Petrobras? Para onde posso enviar o vídeo? Manda para o meu e-mail, Maicon. Mauro Lopes, 1612, maurolopes1612, @gmail.com. Rodolfo BN. Não existe comunicação que salve um governo ruim.
que salve um governo ruim. A Sil volta aqui para dizer, Daniel, cara, depois que passar 2026, essa esperança sua vai embora. Eu te perdoo. E a França, aqui, ó, tá o Nordeste em peso chegando aqui. Daniel, o custo de vida em Natal tá razoável e não existe engarrafamento. É, porque Recife tem isso, meu. Tem, tá horrível. Tá horrível. Brasil. Aliás, eu acho que, não sei, o João Campos, eu sei que ele teve uma votação expressiva, mas eu não vejo tudo isso que vem do João Campos, não. Aliás, te parabenizar, eu assisti todo o programa e você estava trabalhando o vídeo do Pedro Campos, que era, de fato, a grande liderança. A pessoa mais preparada dos filhos do Eduardo Campos é o Pedro Campos. É o Pedro, ele é um neoliberal que tem uma posição desenvolvimentista mais à esquerda do que, infelizmente, pessoas que eu respeito muito. Mas é curioso observar que o que está se tornando a esquerda brasileira, né? Ela vai se tornando sistêmica e deixando de ser esquerda. E aí fica a dúvida, né? Foi de esquerda de fato? É de esquerda de fato? Dificilmente é possível assumir que é, né? Ó, deixa eu te apresentar uma denúncia que eu recebi, mas que eu não tenho, não tive condição de checar. Queria saber se você tem notícia disso e como é que estão rolando as coisas. Sobre o MEC. Esses dias, o Camilo Santana entregou a secretaria do MEC, que cuida da gestão da educação superior, para um ex-reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Para quem não sabe, essa instituição ajudou a dar lastro para a política educacional baseada em testes externos. Está falando da Fundação Lehman, né? E outras fundações privadas. Você tem notícia dessa questão no MEC? Tenho notícia e vou dizer mais. De fato, a lógica da gestão educacional do Ceará está se impondo no Ministério da Educação, não naquilo que é bom, porque aquilo que é bom pertence aos professores do Ceará. Eu tenho o maior respeito pelo trabalho que os professores do Ceará fazem, mas naquilo que existe de perverso na experiência cearense. Em que sentido? Qual que é a perversidade nesse caso? É afirmar que a avaliação é mais importante do que o trabalho pedagógico. E fazer com que o trabalho pedagógico se submeta à avaliação. Eu sempre digo uma questão fundamental em termos de educação, Mauro. Em termos de educação, e aí é um pensamento bastante básico e bastante válido, é praticamente sempre válido o que eu vou dizer agora. Se vestibular, ou se testing, a avaliação de larga escala, o mais importante de todos eles é o vestibular. Se vestibular for critério, portanto, a avaliação de larga escala for critério de qualidade, o que explica um médico que faz o principal vestibular, o mais concorrido, que passa nesse vestibular, na pandemia, receitar cloroquina? O que faz tantas pessoas de faculdades de elite no Brasil, que em geral são faculdades públicas, terem entre seus alunos pessoas que professam discursos racistas, homofóbicos, etc. E é inegável que isso existe na universidade brasileira? Infelizmente, não. É verdade. Infelizmente, existe isso. Existe isso na minha universidade. A gente combate com unhas e dentes. Não dá para aceitar esse tipo de comportamento numa universidade pública. Mas, veja, são pessoas que passaram por vestibulares concorridos. Então, a avaliação de larga escala, ela não determina a qualidade da educação. Ela determina o quê? Proficiência na prova. Contar uma questão básica em educação. É a mais básica de todas. Quem vai bem na prova, comprova que sabe responder uma prova, não necessariamente que aprendeu a matéria. Esse é o maior paradigma educacional e, ao mesmo tempo, é o maior desafio, como que a gente pode avaliar bem os nossos alunos. Porém, a avaliação se tornou um grande negócio. E esse negócio não é dominado só pelas fundações empresariais, elas também têm alianças e braços em diversas universidades públicas e privadas. Por exemplo, a FGV do Rio, liderada pelo José Henrique Paim, que é ex-ministro do governo Dilma, hoje é um dos braços mais relevantes de privatização da gestão pública no Brasil e que tem predomínio no Ministério da Educação. O secretário executivo é ligado à FGV, ao José Henrique Paim, é o Léo Barquini, é o secretário executivo do Camilo Santana. E é ligado também ao Fernando Haddad. E na educação básica, a visão
E o Haddad é um adepto dessa cultura das provas e testes, né? Desde quando foi meu professor. Tanto é que ele cria o IDEB e ele comete um erro, que eu coloco isso na minha tese de doutorado, gravíssimo, em que ele vai dizer que IDEB, olha só, é sinônimo de qualidade. O que qualquer trabalho... O que é IDEB, para quem não é da educação? O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que ele vai checar proficiência em provas e fluxo. Quanto que o aluno entra, por exemplo, no ensino fundamental anos iniciais e conclui o ensino médio na idade esperada, no tempo correto, no fluxo correto, entre aspas, né? Porque não existe fluxo correto, mas de fato que ele tenha uma formação, por exemplo, no ensino médio em torno dos 17, 18 anos, a depender da época em que ele nasce. Isso que o IDEB mensura. Proficiência e fluxo. Só que o IDEB não mensura várias outras questões. O IDEB é extremamente frágil para, por exemplo, enfrentar ou para demonstrar os problemas de escolas como as que eu lecionei quando eu trabalhei no Capão Redondo, Jardim Ângelo e Jardim São Luís, que eram escolas que viviam sob ataque do crime organizado na época em que o PCC ainda não tinha, infelizmente, organizado a criminalidade naquela região. Hoje organiza o estado de São Paulo inteiro. O estado de São Paulo tem, de fato, uma organização criminosa que determina tudo o que vai acontecer com violência. Para mim, crime não tem perdão. Né? Crime é crime e precisa sofrer as sanções da justiça. Mas o fato concreto é que as avaliações de larga escala, elas, na prática, são secas e elas defendem um programa que se soma à lógica neoliberal e que alimenta a lógica neoliberal e que são formuladas na importância que tem hoje pelo painel de reformas econômicas da educação nos Estados Unidos, e vou dizer com todas as letras, quase ninguém no Brasil sabe disso. A gente importou uma racionalidade que sequer a gente sabe a origem dela, em termos de opinião pública brasileira. E foi importada dos Estados Unidos? Dos Estados Unidos, do painel de reformas econômicas da educação, que é tão influente que quando eu fui delegado brasileiro do Fórum Mundial de Educação na Coreia do Sul, em 2015, fui delegado oficial brasileiro, eu estava nas equipes de negociação, porque o ministro da época não trabalhava, né? Ele só ficava curtindo a Coreia do Sul, e eu estava nas equipes de negociação, participando das atividades, etc., eu tive a oportunidade de conversar com o Eric Hanushek, que foi o idealizador e que teve amplo espaço nesse Fórum Mundial de Educação. Então, você vê que ele que forma a posição da OCDE, do Banco Mundial, mas começa ali no governo do Bush pai, né, logo depois do governo Reagan, e que é uma lógica que depois é importada e aperfeiçoada nas suas maledicências, inclusive pedagógicas, pelos democratas nos Estados Unidos. E eles também seguem na mesma linha. E aí tem uma instituição no Brasil, que é a Universidade Federal de Juiz de Fora, que acabou, na área da educação, dominando essa questão. E ela nomeia para a presidência do INEP o Manuel Palacios, que foi o líder daquilo que ocorreu de pior na formulação da Base Nacional Comum Curricular na época do governo Dilma. Depois piorou ainda mais do que o Palacios fazia no governo Temer. Mas, na prática, o governo Temer dá sequência e consequência ao trabalho do Palacios, e a Universidade Federal de Juiz de Fora agora nomeia o secretário da Educação Superior. Qual que é a lógica que está por trás disso? O que de ruim é feito na educação básica, que é um antitrabalho pedagógico, vai ser exportado para a educação superior, que ainda é o que existe de resistência completamente articulada, porque a educação básica hoje, Mauro, vive no desalento. Ontem, ou anteontem, agora não me recordo, eu publiquei um vídeo do Paulo Freire, uma entrevista do Paulo Freire, em que ele fala sobre o que é uma boa professora e um bom professor. E me surpreendeu que, normalmente, quando a gente coloca alguma coisa do Paulo Freire, todo mundo aplaude, mas os professores freirianos diziam: eu acredito nisso que ele está dizendo, mas eu não tenho condição de ser assim. Eu não aguento mais a minha realidade. Eu estava na UFPE, saí ali da reunião da UFPE, aliás, o pessoal, todo mundo elogiando o trabalho do Jones, elogiando o canal e tudo mais, acompanham o canal, estão saindo de outros canais para entrar no canal do Jones, e jovens que estão fazendo mestrado e doutorado, extremamente inteligentes, com trabalhos belíssimos, né, que eu acompanho. Um deles eu fui avaliador na banca, que é do Paulo Ricardo,
mas todos eles falando, nós acabamos de ingressar na rede pública e não vemos a hora de sair. Nossa veja a situação que a gente está. Então, essa lógica, que é a lógica da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é a lógica da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, que ninguém tem falado sobre isso, mas hoje é a principal articulação das fundações empresariais para tentar implementar uma lógica neoliberal nas redes públicas, que são contratadas essas associações, especialmente a FGV, mas as fundações empresariais também, por praticamente todas as prefeituras e todos os governos de centro-esquerda, entre aspas, né? Então, por exemplo, até mesmo aqui em Diadema, na gestão do Felipe, que foi derrotado nas urnas, é importante dizer, na gestão do Felipe, que tinha gente excelente, aguerrida, mas tinha a presença da Fundação Lehman, que gerou também a saída de pessoas muito boas da gestão de Diadema na educação. A lógica da FGV estava nesse governo de Diadema. Então, na prática, o que a gente pode dizer com todas as letras? A própria esquerda e a centro-esquerda não só reproduz, mas como aprofunda a lógica neoliberal na educação, no exercício de governo do Estado. E isso vale para o governo federal, para os governos estaduais e para os governos municipais. A minha própria amiga, Fátima Bezerra, que é minha amiga, sou muito próximo da Fátima, eu costumo dizer que na política, amigos mesmo, eu só tenho 3 amigos. O Bacelar, que é um parlamentar da Bahia, que não é efetivamente de centro-esquerda, está mais ali para o centrão, mas é meu amigo. A gente acabou desenvolvendo por ele ser coerente, lutar contra a escola sem partido, defender o Glauber, se tornou um amigo, ainda que a gente pense de forma diferente. Tenho a Luísa Erundina e a Fátima Bezerra. Entre políticos com desempenho eleitoral, amigos mesmo, são esses. E a Fátima Bezerra, no governo do Rio Grande do Norte, vai pela lógica neoliberal também, em muitos aspectos. Eu tenho falado isso. Tem que mudar essa vertente. Está tentando mudar, saindo um pouco da esfera da FGV, tendo outras parcerias para ajudar na formulação da gestão do Estado do Rio Grande do Norte, mas ainda está fraco, perto do que poderia ser. E eu fico preocupado, porque é hoje a governadora mais à esquerda que nós temos. Pois é. E que foi a única a reconhecer que o PT está mal no Nordeste, né? Recentemente ela deu uma entrevista para o Globo e ela reconheceu abertamente que o PT está mal no Nordeste. Deixa eu colocar esse vídeo do Paulo Freire. É curtinho, 30 segundos, e é muito eloquente. Acho importante, sabe, Daniel, porque o que você está falando aqui é o que todos os meus amigos e amigas que são professores estão dizendo, que não aguentam mais da aula. Pessoas que, sabe assim, dedicaram e dedicam a vida à educação, adoram a educação, mas diz que estão no limite, estão de fato no limite. Vamos botar o Paulo Freire aqui, vamos ouvir ele um minutinho. Menos de um minuto, inclusive. Perfil do professor, da professora, do professor, de uma escola pública de qualidade. Uma professora que ama também o que faz, que sabe por que faz, que indaga, que procura, que pesquisa. Quer dizer, no fundo, uma professora de uma escola tal como tu perguntaste, é uma pessoa viva e que não se satisfaz com jamais parar. Quer dizer, ela recusa o imobilismo. É isso aí. É isso. Legal. Dureza. O que angustia as pessoas, Mauro, só para falar sobre esse vídeo, o que angustia as pessoas, e elas são extremamente sinceras, é assustador isso, é que elas falam, não dá para a gente pesquisar, não dá para a gente fazer nada. Esse é o problema, não tem tempo. Tem que resolver problemas que são alheios às questões efetivamente de autoformação, de aprofundamento do domínio sobre as áreas que você seleciona. E vou dizer, essa lógica logo vai estar dentro da universidade. Em nome do atual secretário da CESU, que é a Secretaria de Educação Superior do MEC, o que é interessante observar é que, em nome dessa opção pelo neoliberalismo, se tirou o Alexandre Brasil, que teve um desempenho. Uma pessoa que eu adoro, foi meu colega do Conselho Nacional de Juventude,
Ele participa da minha campanha para eu estar no Conselho Nacional de Juventude, na mesa diretora em 2005, para ganhar a eleição e tudo mais. E o Alexandre, eu não vou dizer que ele fazia um bom trabalho na CESU, porque ele teve uma posição pautada pelo governo, pelo Ministério do EC e pela área econômica, na prática pelo Fernando Haddad, ele teve uma posição que ficou muito recuada. Uhum. E me surpreendeu. Só que ele era muito superior à nomeação feita pela CESU. Uhum. Tá bom, para encerrar, queria que você dialogasse aqui com uma observação enquanto você dialoga, tá? Na sequência, Laura Sabino, minha querida, já vamos começar já na sequência. O pessoal perguntando se a Laura vem, vem sim, vai entrar daqui a pouquinho. Tem uma pessoa questionando ou trazendo uma angulação para esse tema aí das provas, é o Vitor Genovese. Acredito que para matemática, que é a minha área, a prova é fundamental. É só olhar os países que são bons em matemática, China, Índia, Japão e Alemanha. Enquanto você dialoga com ele, eu saio um segundinho e já volto. Daqui a um minutinho. Então, Vitor, eu não estou dizendo que a prova ela não tenha um papel, ela tem um papel. Agora, esses países, eles não vão bem pela prova, ninguém vai bem pela prova. A prova, ela é uma correção de rumo. A prova em si, ela não pode ser a finalidade da educação, esse é o ponto que eu quero trazer. Agora, sobre China, sobre Índia, sobre Japão e Alemanha perdendo fôlego, mas especialmente China e Índia, o que mais explica o avanço desses países em matemática e ciências duras, eles têm um desempenho pior em leitura, em ciências humanas, o que explica o desenvolvimento desse país é muito mais o fato de que o projeto de educação está articulado com o projeto de desenvolvimento. Esse é o aspecto mais relevante. Por que é importante frisar esse ponto? Porque se o projeto de educação não está atrelado ao projeto de desenvolvimento, a educação ela fica sem rumo, que é o que está acontecendo, infelizmente, no Brasil. A gente não tem uma educação que tenha rumo. Lembram aquela frase, que não é bem exatamente essa frase, dita e escrita pelo Darcy Ribeiro, mas que é melhor a forma como as pessoas assumiram a frase do que a redação original, de que a crise da educação não é uma crise, é um projeto. Na prática, o que existe no Brasil é tanto um projeto para não deixar a educação avançar, e essa frase é totalmente verdadeira, mas também a melhor maneira de fazer com que esse projeto educacional não avance é não ter um projeto de educação vinculado ao desenvolvimento. Então, nós temos dois problemas. Para a elite, não deixar avançar a educação é um projeto, e a falta de um projeto nacional, que também é do interesse da elite, inviabiliza de qualquer forma a realização da educação. Então, esse é o ponto que eu queria chamar a atenção aqui e dizer que, de fato, a gente está sem caminho no debate público brasileiro em relação à área de educação. Está desligado, Mauro. Eu diz assim o Denilson, Denilson Feitosa Sancho está com a gente aqui sempre. Estou estudando isso no projeto de doutorado. Legal. Pô, fico feliz que o Denilson está aí no doutorado, batalhou muito para ingressar no doutorado e fico feliz que ele está dando sequência ao trabalho dele. Um abração, Denilson, tamo junto. Legal. E o Matheus dizendo, eu larguei meu mestrado por não ver perspectiva em seguir com as minhas pesquisas ou ser professor. Sou formado em física, mas trabalho com programação. Essa é uma realidade hoje, né, da educação brasileira, é uma realidade. Tá bom. Daniel, querido, obrigado. Eu dizer, hoje eu estou matando saudade de duas pessoas muito queridas, muito amadas. O Renato, que já saiu, e a Laura Sabino, que vai entrar. De você nem tanto, não porque você não seja querido, mas porque a gente almoçou recentemente aqui em Brasília, e aí fiquei maior feliz quando você disse, eu não sou dessa coisa de corte, então só almoço e janto com quem eu gosto, nada de eventos formais. Então, adorei. A gente se gosta mesmo. Pô, você é um parceirão, Maurão. E parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo canal. E quero que vocês tenham muito sucesso e cresçam muito. Que sejam o maior canal do mundo, não só do Brasil. Aí. Já pensou parabéns o mundo falando língua portuguesa? Que maravilha, né? Ouvindo debate em língua portuguesa. Legal.
Parabéns para você. Seu trabalho também é crucial na educação brasileira. Uma alegria ter você como amigo, Daniel. Bom carnaval para ti. Bom carnaval. Para você também. Tamo junto, meu amigo. Tchau, tchau. Mandar um beijo para a Laurinha aí. Tchau, tchau. Mano.